ser para o ano inteiro, não só entre as provas, não só entre as provas que a gente está tendo e que vai ter do livro, que é o nosso normal, mas esse ser do Atom Arcanjo. Essas aulas do Atom Arcanjo vão basear vocês para todos os mediúnicos, e principalmente para o começo dos aprendizes. Os aprendizes são muito mais história, né? São muita parte histórica, com esse aprendizado que a gente teve nos básicos, tá? Nos básicos e nos mediúnicos. Então, vamos ter hoje, com a grande aula da Karina, aprender o que é Deus, né? O que vai ser Deus. Mas eu vou passando isso tudo, um filminho aqui de iniciação para vocês, tá? Vou começar aqui, tá, Karina? Então, boa aula para todos. Estão ouvindo? Sim. Caiu, Ricardo. Oi, acho que fiz alguma besteira. Perdão. Parou. Peraí que eu vou achar de novo. Estão vendo? Sim.
Muito bem. Agora sim. Agora deu Agora certo. a gente pode começar. Então, boa aula. Estão iniciados com todas as aulas aí do Átomo Arcanjo que foram passados. Espero que vocês aproveitem bastante, principalmente a aula de hoje, que é iniciado com uma grande aula que eu sei que vai ser a Karina, e nos preparando aí, tá bom? Boa aula, Karina. Valeu. Vamos lá, pessoal. Todos estão vendo aí? Sim. Obrigada. Alguém respondeu, gente. Respondam, hein? Pessoal, vamos lá. Como o Ricardo disse, nós vamos iniciar hoje a primeira aula do Átomo Arcanjo. Karina, só não Oi? está em tela cheia, não está em apresentação de slide. Ai, meu Deus. Vamos de novo, vamos de novo. E agora? Tem nada a ver com a foto. Agora sim. sim. Agora sim. Agora sim. Fechou. Obrigada, gente. Vamos para a nossa primeira aula. Pessoal, a aula tem bastante conteúdo hoje, então teremos alguns momentos aí de conversa, mas vocês podem colocar, como a gente sempre faz, tá? Ou na sala de bate-papo, ou abram os áudios, ok? Então, eu trouxe aqui o resumo que será o segundo semestre desse ano. A gente vai falar um pouquinho aí do átomo ao arcanjo, né? Então, eu trouxe as figuras, até para que a gente possa
vislumbrar o que é, né? O que é o átomo ao arcanjo, do que a Karina e o Ricardo falarão agora nesse segundo semestre. Então, é o princípio de tudo, aonde iniciamos, né? Qual que foi o pensamento de Deus junto com o seu grupo de espíritos puros, junto com os trabalhadores do bem, que conseguiram construir o planeta Terra e como que o universo, né? Como Deus fez tudo isso. Então, a gente começa aqui do átomo ao arcanjo. O que nós teremos nessa aula de hoje? A gente vai falar um pouquinho da evolução do pensamento de Deus, falaremos do verbo da criação terrestre, raça adâmica e quem é o espírito da verdade, tá? Eu trouxe aqui esse organograma que vocês já viram em algumas aulas, começaram já a conhecer esse organograma aí, né, no básico 1. Então, vocês já estão aí bastante aptos a avaliarem esse organograma aí, já é algo que é muito frequente no conceito de vocês, tá? Então, eu trouxe mais para que a gente relembrasse. Então, a gente traz aí Deus como causa primeira de tudo, né? E com Deus, o que vem abaixo de Deus, né? O que compõe todo esse nosso universo, os planetas, as estrelas. Então, aí vem o fluido cósmico universal, que é constituído nada mais e nada menos do que uma matéria sutil, um fluido vital e uma matéria bruta. Essa matéria bruta, nós temos o princípio inteligente, que dá início aí para o nosso espírito e o perispírito, certo? Dentre o princípio inteligente, é claro que a gente precisa ter a matéria com fluido vital, caso contrário não existe, né, o ser humano. Então é mais um resuminho aí para a gente poder começar a revisitar os ensinamentos que já foram passados para vocês, ok? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, de Deus e do fluido cósmico universal na aula de hoje, tá? Então, como tudo isso começou. E aí a gente vem, né? A gente pergunta, Deus. Aí Kardec fala uma coisa para a gente. Em meados do século XIX, os espíritos nos revelam o que seria o mais avançado conceito de Deus. E aí vem a pergunta, né? Essa é a primeira pergunta que está no Livro dos Espíritos, que a gente já leu por diversas vezes. E o que é Deus, né? O que o Livro dos Espíritos fala? Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é tudo, né? Tudo que a gente pensa, existe Deus. Tudo que a gente faça tem Deus. Tudo aonde, independente de qual planeta a gente viva, existe Deus, tá? Então, Deus é o responsável pelo universo, né? Deus é eterno. Deus não existe início e nem fim. Então, Deus, ele é a inteligência. Deus, ele é a causa primeira de todas as coisas. Ah, Karina, mas eu estou aqui conversando com um dos meus parentes e o que aconteceu? Caiu uma folha de uma plantinha do meu vaso e eu deixei lá, caída no chão. Deus vê tudo. Deus participa de tudo. Deus está conosco em todos os momentos de nossa existência, tanto dessa em carne, né, que estamos agora, quanto na espiritual. Ok? Eu acho que isso aí é bem claro para que a gente não tenha mais dúvidas da onipresença de Deus.
E aí a gente segue aqui, né? No Livro dos Espíritos, eles perguntam, eles continuam com esse tema. São nos primeiros, se não me engano, acho que são nos primeiros 2 capítulos do Livro dos Espíritos. Na pergunta 10, fala-se o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso um sentido. Nós ainda não temos a inteligência, né, para que, por enquanto, no estágio que nós nos encontramos, nós ainda não temos a inteligência intelectual e moral para entendermos o que é Deus. Então, claro que com o passar dos anos, com o passar dos séculos, o espírito ele vai se depurando e a gente vai conseguindo ter a compreensão do que de fato é Deus. E aí ele segue: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, né? E aí, como sempre, o Livro dos Espíritos, sendo bastante objetivo, ele nos diz o quê? Quando não mais estiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, basicamente, pessoal, estamos aqui em estágio evolutivo. Para que a gente evolua, mais uma vez a gente vai falar aqui, tanto eu já falei, o Ricardo também já falou inúmeras vezes, nós precisamos nos modificar, nos transformar. E essa transformação, ela tem que ser a transformação intelectual e a transformação moral, né? Claro que as duas não andam juntas, mas nós precisamos, a cada dia, trabalharmos nesse objetivo. Senão, não faz sentido estarmos aqui. Aí vai chegar lá, a gente desencarna, quando vai prestar contas, a gente fala assim: poxa, por que eu não fiz isso? Por conta do meu orgulho, da minha vaidade, da minha cobiça, enfim, por conta de uma série de coisas. Então, assim, não vamos perder tempo. Se estamos aqui, vamos tentar absorver o máximo possível de coisas boas, de coisas produtivas. Como o Ricardo disse no começo, o sofrimento também é importante, ele cria para a gente a vivência, ele traz para a gente a experiência, que é mais que Jesus, que veio até nós, e quando nós o crucificamos, ele nos perdoou. Então, assim, nós precisamos aprender. E não é assim, gente, eu vou aprender amanhã. Não, agora não dá. Vou aprender daqui 2 horas. Não, é aprender agora. É agora. Não é amanhã, não é daqui 5 minutos, não é a semana que vem, não é o ano que vem, é agora. Seremos cobrados. Então, nós precisamos aprender agora. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Então, como eu havia dito, no estágio que nós nos encontramos atual, ainda não conseguimos, né, ter esse comprometimento e o compreendimento de Deus. Mas nós, claro, e com toda certeza, nós teremos daqui alguns séculos, digamos que alguns séculos. Aí vai depender das nossas escolhas, né? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, isso está em Mateus 5:8. Então, ele atesta de novo aí. Mateus vem e atesta. Para que a gente consiga ter a compreensão do Pai, nós precisamos ser puros. Ser livres de amarras, ser livres de preconceitos, ter implantado dentro de nós e de uma forma a exercê-lo o amor verdadeiro, o amor que Jesus nos deixou e esse amor puro, né? O amor que ainda nós, por enquanto, não conseguimos compreender na sua totalidade, mas a gente vai, daqui um tempinho, com certeza, a gente vai conseguir. E na Gênese fala o que para nós? Para compreender Deus,
ainda nos falta um sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Ou seja, pessoal, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos reencarnar mais algumas vezes aí, algumas milhares de vezes, para que a gente consiga ir depurando ao longo das nossas existências os nossos vícios, né? Para que esses vícios todos sejam dizimados e a gente consiga transformar tudo isso em amor, em caridade, em sabedoria. E aí eu trouxe para vocês quais são os atributos, né? Quais são esses atributos da divindade que a gente fala, poxa, mas atributos, o que seria isso, né? O que seriam os atributos de Deus? E aí a gente traz aqui algumas palavras com as quais vocês já são totalmente familiarizados, e eu trouxe mais para que a gente também pudesse aí reavivar a nossa memória, tá? Então, Deus, ele é o Criador. Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador e causa primeira de tudo. Ele é o princípio de tudo, né? Deus é eterno. Quando a gente fala que Deus é eterno, significa que ele não tem início, né? Deus não tem início, que nem nós. Nós tivemos um início e não temos fim. Deus não tem início e nem fim, tá? Ele é eterno. Ele é único. Não há outro igual. Uma divindade X da religião Y igual a Deus. Não, Deus é único. Único. Só existe ele. Deus é imutável. Deus é imaterial. Deus são palavras que vocês já conhecem. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então, ele tudo sabe, ele está presente em tudo, ele tudo pode, né? Todas as leis que ele criou, elas não são transformadas. Essas leis são únicas e elas perduram por tempo indeterminado, né? Elas são atuais, sempre atuais. Quando a gente fala que Deus, ele é a misericórdia. Ele não é parecido com a misericórdia. Ele não lembra a misericórdia. Deus é a misericórdia. Deus é a inteligência. Ele é a inteligência. Ele quem a criou. Ele é a inteligência. Ele é a perfeição. Então, como a gente fala, né, que Jesus é nosso guia e modelo, eu dando spoiler já da aula. Deus que o criou, ele é a perfeição. Ele é a justiça. Ou seja, não existe outra justiça que não seja a justiça de Deus. A justiça que traz aos interesses do homem, isso não é justiça. A justiça perfeita é a justiça de Deus, porque ele é a justiça. Então, aí são alguns dos atributos que nós trouxemos, que já foram muito ditos ao longo desses 3 anos de curso que vocês estão, e serão ditos ainda mais nos próximos 3 anos de curso aí, para que fique bem vivo na memória. Então, é importante que a gente não tenha dúvida com relação aos atributos de Deus, tá? Não temos dúvida, porque tem alguns livros que vão nos questionar, tem alguns livros que a gente, ao começar a ler, a gente já consegue perceber a qualidade da literatura. A gente já consegue perceber a qualidade do ensino que essa literatura nos passa, né? Porque o importante, que é o que fala muito no Livro dos Espíritos, no Evangelho, o que importa não é o conceito, né? Não é o significado da palavra. Na realidade, é o conceito dela, é o aprendizado que ela nos traz. Qual é o aprendizado que isso nos traz?
para que a gente consiga entender, compreender e praticar. E aí a gente segue aqui. Eu acho que por enquanto não tem dúvidas, né? Pelo que eu estou vendo aqui no chat. Eu acho que Não, tá tudo ok, prof. Tá tranquilo. Beleza. Vou seguir aqui, tá? Aí a gente vem para o segundo tema da aula. Evolução do pensamento de Deus. Nossa! Quando eu vi essa frase, eu fiquei imaginando, na minha pequenez, como é a evolução do pensamento de Deus. Deus, quando pensou em criar a Terra, em criar os outros planetas, né? O universo, fiquei pensando assim, gente, eu acho que a gente não consegue, eu acho que mensurar e ter o entendimento, acho que de 0,05% do que Deus, o objetivo de Deus para com todo o universo, né? E aí, o que acontece? A gente traz um pouquinho aqui para vocês, falando o seguinte: o desenvolvimento, o que o Emmanuel fala, né? O desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelectual e moral do próprio ser humano. Então, pessoal, daqui, sei lá, vamos chutar aí, daqui um século é muito pouco, né, Ricardo? Vamos falar aí daqui uns 5 séculos, se a gente conseguir seguir tudo aquilo que a gente se propôs a fazer antes de reencarnar, se nós conseguirmos seguir toda a lei de Deus, acho que daqui a uns e não cair, né? Acho que a gente consegue, pessoal. Acho que tá tranquilo. 500 anos para vocês está tranquilo? Para mim tá tranquilo. 500 anos é um sustinho. Aí a gente acha que é aí que a gente começa a conseguir, né, a entender mais o significado do que é Deus. Danoso. Eu sou meio ansioso, pelo amor de Deus. Você, quanto tempo você acha? Uns 100 anos? Eu acho que uns 3 dias. Ai, vamos lá. Então, como é que, né, Deus, quando criou o universo, quando cria, né, pensa em criar a Terra, tem alguns pontos aí que a gente precisa, que a ciência nos traz, a física, a gente vai falar um pouquinho disso, filosofia, e aí a gente fala o seguinte, né, o que a literatura traz para a gente? Traz os fenômenos da natureza, que eram tidos como deuses, que na realidade nada mais eram, né, que já está falando aí, dos nossos fenômenos que a gente vê hoje em dia e que a gente consegue entender. Então, não existe nada arbitrário, né? Tudo faz parte de todo um ecossistema em que Deus está em todos os lugares. Então, existiam, sim, os fenômenos da natureza. E existem até hoje, né? Karina, deixa eu perguntar exatamente porque você falou no tempo. Em algum momento é descrito, durante esses livros de Allan Kardec, sobre, como que eu vou dizer, o passar, em quanto tempo a gente dominou, que nós saímos, daquele homem das cavernas que acreditava em coisas mais, né, fantásticas, e agora a gente vai caminhando. Então, nós estamos em processo mais acelerado, é impressão minha, os livros falam isso. Você entendeu minha pergunta? Eu entendi, mas os livros não comentam sobre o processo acelerado, se está acelerado, sim ou não. Tudo está na providência de Deus, tudo está no tempo que Deus permite, né, Wanda? Às vezes a gente acha que... Eu estava até conversando isso com a Carol antes da gente entrar em aula, como está passando rápido a vida, né? Como a gente tem essa percepção de que a vida está passando muito rápido. Quando, na realidade, somos nós que estamos com a percepção alterada, né? Somos nós que precisamos, de fato, entender que nós precisamos nos modificar, a gente precisa mudar. E pensar que uma semana de planeta Terra, de vivência no planeta Terra, significa 1 hora no plano espiritual, o que é o tempo, né?
o que é o tempo? O que é o passar de fase? Né? A gente tem essa ferramenta que é o tempo para que nos tornemos melhores. Então, Deus já traz isso para a gente em todas as nossas vivências, né? Faz parte da nossa, é uma das ferramentas da nossa evolução. Então, na literatura espírita, respondendo a sua pergunta, não é mencionado se está passando rápido ou não, tá? Não se fala de nada disso. O que se fala na literatura espírita é que o tempo terrestre, o tempo terreno, né, de horas contadas do relógio, é diferente quando nós estamos desencarnados. Tá? Então, aí existe aí uma evolução, né? Como existe a evolução do homem, existe a evolução da vida, né? Antigamente as pessoas faziam, acredito que hoje em dia deva ter também, não sei, mas pessoas que gostavam muito da fitolatria, né? Que é a adoração às plantas, aos vegetais. A zoolatria, a adoração de animais, que ainda a gente vê, né? Às vezes na casa das pessoas. A gente vê também muito a adoração de pedras e rochas, achando que isso vai energizar de alguma forma, que vai modificar se você colocar em determinados lugares do corpo ou se colocar em determinados lugares da casa, enfim. A idolatria de adoração dos ídolos, né? A imagens, que a gente tem muito. E quando na realidade não, isso tudo, né, que a gente está mostrando aqui, todas essas imagens, elas na realidade elas não resolvem, porque o que é real é o amor do Pai, é o amor de Jesus, é o amor de Deus. E para que a gente consiga sentir tudo isso, nós precisamos nos modificar internamente. Não adianta nós criarmos, né, costumes diários de exercermos essas ideologias, sendo que nós, internamente, continuamos ainda crus, né? Continuamos pequenos. E aí, o que traz, né, a evolução do pensamento de Deus? Qual que é o conceito, quando fala lá no mundo maior, qual que é o objetivo, né, dessa evolução, assim como a evolução do homem? Somos a criação do autor divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente, que é o que eu falei para vocês já no início da aula. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição a obra do cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. Ou seja, gente, não adianta quem achou que fosse viver lá no fantástico mundo da ilha deserta, você e mais os animais e a natureza, esquece, isso não vai acontecer, tá? Nós precisamos evoluir e para que a gente consiga um êxito, nós precisamos ter o coletivo, nós precisamos estar próximos de sentimentos com os quais a gente discorda. Nós precisamos estar próximos de relações e situações com as quais a gente não vive no dia a dia, para que a gente evolua, tá? Então, isso está no mundo maior. Então, fique claro, né? O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição a obra de cooperativismo. Gente, é um caminho, é um ir e vir, né? É um ir e vir. Então, nós precisamos compreender. Ah, mas o coleguinha do lado está jogando... O coleguinha do lado está jogando papel na rua. Então, o coleguinha do lado é seu irmão. O coleguinha do lado, ele está evoluindo como você. Então, se ele é o seu coleguinha, conversa com o coleguinha para ver se ele consegue mudar um pouquinho. Tenta trazer uma nova visão para ele daquilo que ele fez, né? Claro que não é impondo, não é obrigando as pessoas a fazerem, mas trazer uma nova visão, porque também faz parte da nossa evolução.
né? Nós que somos espíritas, nós temos a obrigação de exercermos, né, as leis de Deus, ou, pelo menos, tentarmos exercê-las, porque nós sabemos quais são os ensinamentos, com todo, né? Com todos, com o coletivo. Não é só com as pessoas com as quais a gente tem mais intimidade. No Livro dos Espíritos fala o seguinte: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Vamos tentar entender essa questão aí. Um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? Não, Deus não permitiria, não é? Quem pode? Aí vocês vão falar assim, mas poxa, Karina, tem... E as obsessões, né, que a gente sofre, né, com as quais a gente passa? Nós mesmos, pessoal, nós mesmos fazemos mal para nós mesmos. Como que a gente... Poxa, Karina, mas como é que a gente faz isso? Através dos nossos pensamentos. Não existe nenhuma doença com a qual nós não a ocasionamos, tá? Então, o sofrimento, quem ocasiona, somos nós. A origem é nossa. Os nossos pensamentos trazem tudo isso, tá? Então, nós fazemos mal para nós mesmos. Ai, mas é muito duro isso. Gente, mas é a realidade. Nós mesmos fazemos mal a nós mesmos. Karina? Oi? Oi, Ricardo, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite a todos. Eu tinha uma dúvida em cima dessa situação, né? Se você voltar um pouquinho à frase, que Deus não permite que façamos mal, aliás, Deus não permite que o mau espírito faça mal a outra pessoa, né? Uhum. E eu tinha uma interrogação muito, muito grande em cima dessa situação, né? E no livro que nós estamos lendo, que eu, inclusive, já acabei de ler, no final do livro, o Dr. Bezerra de Menezes explica muito bem essa situação. Foi, assim, muito bem explicado por ele. Acho que não justifica eu falar isso agora, mas eu consegui entender, no final do livro, essa questão do espírito mal fazer mal a alguém, ou a si próprio, né? Tudo é uma questão da sintonia da própria pessoa que atrai esse espírito de fora. Né? Foi muito interessante e me clareou bastante a ideia. Muito interessante isso aí. Que bom, né, Ricardo? Aí... Muito, clareou bastante. Só ratificou aquilo que a gente já mostrou aqui ao longo das aulas, né? Que nós somos feitos de pensamentos. Exato. Então, os nossos pensamentos, se a gente soubesse o poder que o nosso pensamento tem, nossa, a gente não faria tanta coisa. Que a gente não tem ainda essa compreensão, né? Nós ainda não temos, nós não chegamos ainda nesse patamar de ter essa compreensão, essa amplitude de compreensão. Mas nós fazemos, que é o que o Livro dos Espíritos está falando aqui para a gente, né? Deus não permite, e Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer o mal de nenhum dos seus filhos. Mas o que ele vê é que nós mesmos atraímos as coisas que acontecem conosco, né? E logo, nada mais, eu estou dando um exemplo do processo obsessivo, que que a gente conversa muito com vocês. O processo obsessivo nada mais é afinidade de pensamentos. Exato. Exatamente isso que ele fala lá. Fechado? Obrigada pela sua contribuição, viu? Obrigado. Pode falar aí, tá, gente? Vai abrindo aí os áudios. Na questão 616, do Livro dos Espíritos, ele continua, tá? O que ele fala? Deus não se engana, que é tudo que eu já estou falando aqui. Deus não se engana, as leis de Deus, essas são perfeitas, porque ele é a perfeição. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Ou seja, gente, se a gente reencarnar daqui um século, as leis se manterão as mesmas. Karina, mas não vai mudar nem um pouquinho? Não, gente, não vai mudar. Porque as leis de Deus é a pura perfeição.
porque ele é a perfeição, ele é a sabedoria, Deus é o amor, tá? Então, aí, a gente começa a compreender como é que a gente precisa fazer para a gente poder se modificar. Tudo isso é para que a gente se modifique, é para que a gente evolua. Por isso que a gente está trazendo esse material para vocês. Que assim como houve, como tem a evolução do homem, também houve a evolução do pensamento de Deus, né? Para que a evolução por nossa parte, tá? Para que a gente comece a compreender como que funciona, né, as leis de Deus, como que funciona toda essa mecânica, toda essa engrenagem universal. Eu vou seguindo aqui e vocês vão me chamando aí, tá, pessoal? Evolução do pensamento de Deus, a gente vai falar um pouquinho do plasma divino, ou do FCU, Fluido Cósmico Universal. Vocês vão ter a possibilidade de ler esse livro, Evolução em Dois Mundos. Caso alguém já tenha lido ou ainda não leu, leiam. É um livro emocionante, lindíssimo. É um livro de estudo, tá? Que é muito enriquecedor, tem muita coisa bacana para que a gente aprenda aí. É um livro que a gente precisa ler, assim, ler um pouquinho, para, estuda, lê mais um pouquinho, e está sempre relendo, porque é um livro muito bom, tá? No livro Evolução dos Dois Mundos, o que eles falam? O fluido cósmico universal é o plasma divino, elemento primordial, né? Que é onde tudo se inicia, onde vibram e vivem as constelações e sóis, mundo e seres como peixes no oceano. Então, é o princípio, né? É o princípio do nosso universo, é o princípio do nosso planeta. Então, nós respiramos, né, o fluido cósmico universal aí, em tudo que a gente vive, né? Isso a gente já falou em aulas. A cocriação em plano maior, essas inteligências gloriosas tomam um plasma divino, aí ele vem explicando como é que funciona, tá? O plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas. Então, tudo isso aí é um processo para você poder criar, né, um planeta, para você poder criar algo. Então, ele vem trazendo aí para a gente a ciência de como que isso funciona. De vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é criador de toda a eternidade. Então, todos nós somos capazes de criar, né? Eu acho que isso ficou bem claro nas aulas, todos nós somos capazes e somos partícipes disso, mas quem é, né, o soberano é Deus. Tudo que o espírito cria tem um fim, tudo que Deus cria não tem fim, né? E aí vem aí o nosso planeta Terra, lindíssimo, com esse fundo aí do universo, para que a gente tenha bem claro quem somos nós dentro de toda essa engrenagem, né? Somos todos participantes de um coletivo em um processo de construção que a gente precisa estar junto. Então, não adianta a gente achar que aqui dentro do meu ecossistema tá legal, tá bacana. Mas e o amiguinho do lado, né? A gente precisa pensar muito nisso. Todos pensam que tu és a doçura do cordeiro. No entanto, és a maior tempestade que desceu dos céus à terra para mudar a estrutura do amor do mundo. Oh, que coisa mais linda, né? Que o Divaldo disse aí em Vidas Vazias, né? Veio Jesus, né? Com todo o seu exemplo de amor para poder, de fato, aí mexer, né? Fazer um rebuliço na nossa vida, porque senão eu vou seguir aqui na aula. Senão, se Jesus não viesse, eu nem imagino como que nós estaríamos, né? E aí ele segue aqui. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Acho que por enquanto está tranquilo, né? Deixa eu ver aqui. Perguntas? Tranquilo? Vou seguir, tá? E aí a gente chega nele, nessa lindeza. Quem é Jesus, não é?
E aí, dadas as devidas proporções, mais uma vez, a gente não consegue nem imaginar, conceber a amplitude de Jesus no estágio evolutivo que nós estamos, mas daqui a alguns anos nós conseguiremos com toda certeza. E aí a gente traz, quem é Jesus, né? Todas as coisas foram feitas por ele. Jesus é o co-criador do planeta Terra, não é mesmo? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, ele trouxe, né, esse rompante de amor, essa pureza, para que a gente conseguisse ter uma melhor percepção da vida, porque nós estávamos começando de uma forma bem nebulosa, que eu vou trazer para vocês aí, nos princípios, né? No princípio da humanidade. É a luz resplandecente das trevas, né? É a luz que resplandece nas trevas, Jesus. E as trevas não a compreendem e não a compreenderão, porque ainda não somos capazes. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quando ele fala assim, o mundo não o conheceu, foi quando a gente executou, né, a crucificação dele, de Jesus. E fizemos isso com toda a nossa riqueza de maldade, né, dentro de nós. E ele veio até nós, então ele fez todo um processo de reencarnar conosco, e nós retribuímos dessa forma, né? Ele é o modelo, sempre foi o modelo e o exemplo, e nós fizemos o que fizemos, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, de que ele veio até nós para pura e simplesmente nos auxiliar. É pesado isso, né? Porque quando a gente para pensar que Jesus, com toda a sua beleza, com toda a sua superioridade, o co-criador do planeta Terra, ele vem até nós, sabendo de todas as nossas dificuldades e deficiências, e nós, né, realizarmos esses tipos de atitude que fizemos com ele, é muito importante a gente parar para pensar nisso. E aí trazer para o nosso dia a dia, né? No seguinte sentido, o que eu posso melhorar? Porque Jesus foi até a cruz, né? Ele esteve na cruz por nós, e o que eu posso fazer para melhorar? Dentro do meu sofrimento, dentro das minhas dificuldades, dentro das minhas limitações. Porque o correto, né? O correto é nós não reclamarmos do sofrimento. O correto é que a gente siga, né, os obstáculos que nós precisamos passar, que a gente siga, e siga pedindo resiliência, pedindo tranquilidade, pedindo força para que a gente passe por esses obstáculos e por esses sofrimentos, porque faz parte da nossa evolução. No livro, deixa eu tomar só um golinho de água, pessoal, peraí. No Livro dos Espíritos, na questão 625, aí fica bem claro, né, gente? Quem é o nosso guia e modelo? Quem é? Alguém sabe me dizer quem é? Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Quem que é? Jesus. Ótimo. Olha ele aí. Olha ele aí, sempre de mãos abertas para nos auxiliar, sempre de braços abertos para nos abraçar, né? Basta nós senti-lo, nós precisamos senti-lo de alguma forma, né? E para que a gente consiga senti-lo, nós precisamos respirar, né? De forma calma, questão de segundos, 3 segundinhos, a gente consegue sentir Jesus dentro das nossas
intenções mais puras. Então, é muito importante que a gente tenha dentro da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, da nossa consciência, que ele é o modelo, ele é o guia. Não é o coleguinha do lado, tá? Ah, mas o coleguinha do lado, ele é espírita e ele faz isso, isso e aquilo. Então, mas não é o coleguinha do lado, você não tem que se espelhar no coleguinha do lado. Você precisa se espelhar em Jesus. Ele é o nosso guia, ele é o nosso condutor, ele é o nosso modelo. No A Caminho da Luz, fala o seguinte, então a gente vai começar aí a trajetória de criação do planeta, né? Então, eles tiveram a primeira reunião, né, na comunidade dos espíritos puros. E aí, o que aconteceu, né? Bom, vamos criar o planeta Terra, como é que a gente vai fazer, né? Então, eles foram até o Sol, pegaram um pedacinho de Sol, para transformar no planeta Terra, né? E aí, no Caminho da Luz fala, desprendimento do globo na nebulosa solar, que aí eu trouxe aqui para vocês, né? A nebulosa solar é uma nuvem de gás e poeira do cosmos, que está relacionada diretamente com a origem do sistema solar. Pegou um tequinho lá, né? Um tiquinho, um pedacinho do Sol. Bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara para as mãos de Jesus. Jesus no comando para poder criar, né? Co-criar o planeta Terra e o exército de espíritos trabalhadores. Aí eu vou perguntar para vocês assim, foi fácil para Jesus criar o planeta Terra? O que vocês acham? Nessa primeira reunião aí que ele fez? Não. Por que não? Gente, vocês estão vivos? Eu, na verdade, fiquei confusa no meio da pergunta. Pode perguntar novamente, por favor? Eu quero saber se foi fácil para Jesus co-criar a Terra. Foi bico, porque vai. ele precisou de um exército de espíritos trabalhadores também, não é uma coisa simples. Então, mas aí não é simples, você tá certo. É o Ale que está falando, né? Isso, sou eu. Isso, não foi simples, você está correto, Ale. E ele tinha que trabalhar única e exclusivamente com essa ferramenta, né? Ele ter essa percepção, a sabedoria que ele tinha, e as ferramentas de ter as pessoas, os espíritos trabalhadores, e de saber que esse planeta ele ia entrar em construção, ele ia entrar em evolução. Então, ele tinha que trabalhar com essa fotografia para ele poder criar a Terra, né? E aí a gente segue aqui falando o seguinte. Olha aí, o Sol e o nosso planeta Terra. 149 mil de distância do Sol, 104 mil quilômetros/hora, 2.000 graus no início, descargas elétricas, a atmosfera. Aí Jesus foi também criou uma lua só nossa. A gente tem uma lua só para nós, né? Enquanto outros planetas têm uma lua para vários planetas, a gente tem uma lua para nós, né? Ele solidificou, né, a solidificação da matéria. Então, ele trouxe dessa atmosfera, através dessas descargas elétricas, co-criou-se aí o planeta Terra. E aí a gente segue aqui, né? Ele trouxe para nós, organizando o cenário da vida. Ele organizou, criou sob as vistas de Deus, claro e óbvio, o indispensável à existência dos seres do porvir, porque viriam as pessoas, né? Tanto os seres humanos como os animais, os átomos, os protozoários, a biologia viva, né? Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Então, ele, através dessa reunião aí, ele fez toda uma estratégia
para que o planeta fosse criado e como ele evoluiria com base nas premissas que ele já tinha, né, nos pré-requisitos que ele já tinha, que ele já sabia como seria. Então, com esse material, ele vai e cria a Terra, né, aonde ele começa aí a organizar todo esse cenário aonde nós vivemos, o nosso ecossistema, essa organização aonde nós atualmente estamos, tá? Olha aí, né? Com essa crosta, né? O planeta Terra veio criado, né? Logo no início ele veio assim, elemento viscoso cobria toda a Terra, estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. E aí vem o nosso amigo, o protoplasma. Olha o protoplasma aí. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma. E com ele, lançara Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. Então, tá vendo como a gente tem um princípio, pessoal? Vocês estão conseguindo entender como tudo começou, como foi o início do planeta, a construção, todo o trabalho, né, que Deus, que Jesus, junto com os espíritos puros, conseguiram organizar. E aí traz a nossa vida organizada. Olha aí que lindo, olha que bacana, como somos, né? Como iniciamos. Todos nós aqui somos participantes de todo esse princípio, tá? Então, a vida organizada acontece, né? Quando Jesus, ele cocria a Terra. E os habitantes da Terra, como que funciona, né? O protoplasma, envolvendo o óleo, propiciando as manifestações dos seres vivos, né? É ele que faz aí, que ele começa a ter o princípio biológico das células, né? Para que elas se organizem. E aí eu trouxe aqui um pouquinho para a gente poder ter uma visão mais ampla, né? Então, os primeiros habitantes no plano material são as organizações celulares, para que tudo comece a ter vida, né? Que são as amebas, as bactérias, os fungos, as algas. Então, tudo vai começando do vegetal. E aí, a gente tem os oceanos, que são responsáveis pelo oxigênio, né? Pelo nosso oxigênio. Eles trazem a temperatura, o grau de temperatura, traz a proliferação rápida, né? Para que a gente consiga fazer a construção de uma biologia mais ligeira. É como se fosse um Wi-Fi de hoje em dia, né? Eu digo que os oceanos e rios são os nossos Wi-Fis de hoje em dia, né? Para que a gente entenda no vocabulário de hoje. Os pântanos e os lodos, certo? E aí desenvolve-se aí o primeiro sentido, o tato. Então, olha a construção para que a gente comece aí ter o nosso primeiro sentido, que é o tato. Então, a gente tem, vocês estão percebendo que essas fases todas que foram citadas, elas demoram algumas centenas de anos para acontecer, né? Não é assim, de uma hora para outra, que existe essa organização celular através do protoplasma. Então, são milhares e milhares de anos de construção para que a gente consiga viver de uma melhor forma, né? Trazer condições melhores para que a gente consiga viver. Tanto nós, seres humanos, quanto os animais, quanto os nossos grãos, os nossos alimentos. Então, tudo isso faz parte de um processo de Deus, de evolução de Deus, né? De uma criação. E aí a gente precisa pensar e trazer isso para a nossa vida e falar assim, poxa, o que eu posso fazer para melhorar essas condições da minha vida e do meu coletivo, né? Olha aqui que Deus fez para que a gente pudesse ter aí os primeiros habitantes na Terra, né? E aí eu trouxe aqui um pouquinho da elaboração das formas, tá? Vou falar de uma forma bem rápida, que aí vem a associação das amebas primitivas,
que a gente já falou, né, que traz aí o princípio do reino vegetal e animal, sem as formas definidas ainda, então a gente ainda tem aquele primeiro contato. Logo na sequência, a gente transforma para os geológicos, né, que é a parte da vegetação. Então, a gente traz aí as grandes extensões de terra firme, que aí começa, né, a própria natureza começa a conceber, né, a própria biologia começa a se desenvolver. Então, primeiro os crustáceos terrestres, anfíbios, e aperfeiçoamento celular e a eliminação do desnecessário. Então, tá vendo? A gente vai se construindo aos poucos, né? Então, a gente vem lá do princípio, a criação ela vem lá do comecinho, ela vem aos pouquinhos, com aquela parte gelatinosa, né? Terrosa, e ela vai se transformando. E aí tem o terceiro ponto, que é o terciário, né? O plano espiritual opera a transição no corpo perispiritual pré-existente, surge os primatas de constituição física melhorada, que aí começa a criação do nosso espírito, né? Do nosso corpo. Então, olha por quantos processos a humanidade passa, né? Para que estejamos aonde estamos. Então, Karina? oi? Desculpa te interromper. Só uma dúvida. Você está falando de uma evolução carnal, correto? Eu estou falando da evolução da Terra, o verbo da Da criação Terra. terrestre. Mas o espírito já existia antes disso? Ou ele foi criado junto para que participasse dessa evolução? A gente vai chegar Porque lá. o espírito foi criado por Deus, não foi criado por Jesus. Isso aí. Tá? Exato. Aí eu pergunto, vai, fala aí. Eu fui criado para participar dessa situação ou eu já existia antes disso? Para você virar um espírito, você era um átomo. Não, sim, tá, mas eu fui criado para participar dessa evolução na Terra ou eu já existia de uma outra forma em outro lugar antes disso tudo acontecer? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu não sei em que momento você foi criado aí. Vai depender de cada um de nós. Vai depender de cada um de nós. A pergunta é... Mas eu vamos fui ver. criado para participar. Eu acho que eu acredito que eu tenha te entendido, tá? Todos nós, Ricardo, todos nós fomos criados através do fluido cósmico universal. Todos nós, tá? Certo. Deus criou, Jesus quando criou a Terra, ele já existia. Vai ser os próximos slides. Já existiam outros povos em outros planetas, tá? Então, para que a gente, vamos lá, para que a gente Pegando, desculpa. Só para concluir, Wanda, para que a gente vire espírito, a gente vem do fluido cósmico universal. Nós somos um princípio inteligente e temos uma matéria aí, uma matéria bruta atrelada, tá? Eu não sei te falar se Jesus, se Deus criou primeiro aqui o princípio do átomo, condensando o átomo com o princípio inteligente. Estou falando de tempo de relógio, tá bom? O princípio do átomo junto com o princípio inteligente e a nossa matéria bruta, ou se ele criou em paralelo os dois, tá? Então, assim, ele falou para Jesus assim, olha, eu tenho aqui, eu tenho fluido cósmico universal, que você já sabe, eu tenho fluido cósmico universal, você vai trazer para a Terra, porque é isso que vai distribuir através do fluido cósmico universal, que a gente vai virar ameba, que vai virar a parte da vegetação, que vai virar a parte dos primatas, tá? E eu tenho aqui o átomo, ok? Então, eu não sei, pelo menos eu não sei te dizer, não sei se o Ricardo vai saber te responder isso, se foi no mesmo tempo, falando assim, olha, você tem essas duas ferramentas aqui. Então, você tem um átomo, você tem o fluido cósmico universal, e esse fluido cósmico universal você pode trazer para a Terra junto
com o fluido cósmico universal, a matéria, o princípio inteligente, tudo, tá? Então, o que a literatura, né, fala para a gente, o que nos traz, que quando nós temos a raça adâmica, tá? Que alguns chamam de capela, tá? Para que Deus criasse o espírito, ele precisou do fluido cósmico universal, que é o princípio de tudo. E esse fluido cósmico universal, ele vai se transformando, ele vai se condensando. É a famosa, quando a gente falou da matéria eu sempre gaguejo para falar, quintessenciada, não sei se... sempre gaguejo para falar. Então, nós somos uma evolução, somos um princípio disso, tá? Eu acho que ficou mais claro dessa forma. Então, lembre-se que todos nós somos advindos do princípio cósmico universal. Todos nós. E cada um de nós estamos agora humanos. Então, nós viemos lá do hominal, né? Do vegetal, nós viemos daquela biologia. Então, nós viemos do vegetal e fomos nos transformados em hominal, tá? Então, essa que é a evolução da humanidade, do ser humano. E para que isso acontecesse, nós temos um princípio de tudo, que é o fluido cósmico universal, que aí, através do fluido cósmico universal, que, aliado à matéria bruta, que é o primeiro slide que eu passei, aliado à matéria bruta, você se transforma em átomo, do átomo a gente vai para o reino vegetal, do vegetal, perdão, do vegetal, e depois a gente vai para o animal. Então, o princípio básico da vida é esse, tá? Acho que ficou mais claro, né? Sim, sim. Olha aí. Somos nós, tá? Claro que não desde lá do começo do fluido cósmico universal, mas por aí já dá para a gente ter uma noção de que passamos por essa parte da biologia aí, por todas as frentes, né? Do animal ao hominal. Ok? Deixa eu ver o horário, gente. Na raça adâmica, que eu estava falando aqui, tá? Na questão 38, no item 38 da Gênese, o que ele fala? Segundo o ensino dos espíritos, é uma dessas grandes imigrações de espíritos vinda de outra esfera, simbolizada na pessoa de Adão, chamada raça adâmica, mais adiantada que as que haviam precedido da Terra, mais inteligente, a que impera o progresso de todas as criaturas, impedia, né? Tudo prova que não é antiga na Terra, habitando este globo desde apenas alguns milhares de anos. Então, deixa eu ver qual que é o próximo slide. É esse mesmo. Então, o que acontece aí nessa parte, né? Tem alguém com o áudio ligado aí? Só coloca no mudo, por favor, pessoal. O que acontece com essa raça adâmica? Existia aqui a constelação de Cocheiro, tá? A estrela de Capela, e aqui é o sistema Capela, tá? Então, ele está a 42 anos-luz de diferença da Terra, ok? E o que aconteceu lá? Como a gente disse aqui no slide anterior, ó, eles eram pessoas mais adiantadas, espíritos muito, muito parecidos conosco, tá? Mas em termos de inteligência muito mais avançados. Eram especialistas na parte de arquitetura, da matemática, da física, da história, da filosofia, da geografia, eram extremamente inteligentes. E aí, moralmente, eles eram extremamente deficitários, tá? Então, quando acontece esse expurgo desse pessoal, né, desses espíritos de Capela para a Terra,
Olha aqui rapidinho, que sustinho que é, 42 anos-luz. Tá vendo como é rapidinho, ó? Eles vieram lá de Capela e começaram a dominar aqui o planeta, né? Quando eles começam a, a, a coexistir aqui, o negócio fica feio, porque fica muito olho por olho, dente por dente. Então, a violência ficou por demasiada frequente, né? As pessoas os braços eram cortados, eram degoladas, porque moralmente eles eram extremamente primitivos, né? Ainda eram muito imaturos. Então, aí no Caminho da Luz, ele conta um pouquinho dessa trajetória, tá? Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiria a culminância de um dos extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece com gosto, relativamente às transições esperadas no século XIX, neste crepúsculo de civilização. E aí, o que acontece? Eles vêm para cá, e quem recebe esses espíritos é o próprio Jesus, pessoalmente, né? E aí começa uma vivência na Terra. E aí o que acontece? Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, que é o que eu falei para vocês, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedades e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. Vamos ver se eu trouxe aqui. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, né? Ou seja, não se fazia outra coisa. Era tudo à base da violência, né? Tudo à base era uma moral muito baixa, muito inferior, né? Não existia, eles não sabiam identificar o verdadeiro significado do amor. Isso eles não sabiam, isso não passava, acho que não passava nem pela cabeça deles, né? Então, intelectualmente eram extremamente inteligentes, mas moralmente extremamente deficitários. E aí, aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos no seu ambiente as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, eles vieram para auxiliar. E quando, na realidade, quando eles começaram a exercer essa parte aqui, ó, de só realizar o crime, né, o que aconteceu? Veio a segunda reunião, né? Então, os espíritos resolveram fazer uma segunda reunião, e com base em toda a estrutura que estava se vivendo na Terra, naquele princípio, resolveram que Jesus viria, né? O próprio amor nasceria no planeta Terra, né? Viria numa manjedoura, como está nessa foto aí, para que esse amor fosse solidificado e para que a humanidade pudesse se modificar, né? Pudesse entender o real motivo, o real objetivo de criação da humanidade. Então, quando se decidia nessa segunda reunião, né, entre Jesus e os espíritos, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, aí a vinda de Jesus, né? Quando ele veio, que ele veio numa manjedoura, nasceu numa manjedoura, o que aconteceu, né? Se eu não tivesse vindo e não lhes houvesse falado, não seriam culpados de pecado, mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Isso está em João, capítulo 15, versículo 22. Então, quando Jesus vem de uma forma muito humilde, nasce na manjedoura, porque, mais uma vez, nós fechamos as portas, né? E a partir do momento que Jesus vem até nós não somos mais
vítimas, né? Nós todos somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos. Então, ele atesta aqui em João, falando isso. Mas agora que eu vim e mostrei para vocês o que é o amor, no seu maior grau de visão, vocês não têm mais desculpas, né? É isso que Jesus fala. Então, não existe mais a desculpa. Então, precisamos refletir. Se ele não tivesse vindo, ainda estaríamos naquela frequência de muleta, né, que nós temos, de colocar muleta em tudo para as coisas que a gente faz, né? Eu falo isso internamente, tá, pessoal? Não só nas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia, o nosso pensamento, o nosso interior, tá? Então, quando Jesus vem até nós, quando ele está no planeta Terra, não existem mais desculpas, porque ele exemplifica o que é o amor de Deus, que é o que a gente precisa seguir. E aí vem os ciclos evolutivos dos planetas, tá? Olha aqui a gente, ó, um dia, ó, no Divino. O Ricardo falou que daqui 3 dias a gente chega. Eu ainda acho que a gente vai demorar um pouquinho, tá? Então, aqui são os ciclos evolutivos do nosso planeta Terra, ok? Primitivo, o nosso mundo aí de provas e expiações, a regeneração, o mundo feliz e o divino. Então, nós estamos caminhando, tá vendo? Nós estamos nessa escadinha aí, caminhando para um planeta divino, tá? Quando vamos chegar, só Deus que sabe, tá? Se vamos estar todos reunidos aqui neste orbe, neste planeta, só Deus que sabe também. Eu não sei responder isso para vocês, tá? Porque cada um de nós tem um grau evolutivo diferente e poderemos estar em diferentes lugares conforme o passar dos tempos, ok? Tá tranquilo aí, pessoal? Podem ligar os áudios. Eu não parei, né, de falar. A Wanda tinha uma pergunta para você, tá? Mas eu acho que talvez as perguntas do Ricardo e da Wanda vão ser respondidas na próxima aula do Átomo Arcanjo, né? Porque é aí que ele vai falar Aqui é só o realmente... cheirinho, né, Ricardo? Porque na próxima é que vai falar realmente do verbo da criação. Mas eu entendi qual que é a pergunta do Ricardo. Ele quer saber se desde o Pode princípio complementar, fica à vontade. a gente já era espírito, né? Mas para ser espírito, como você falou agora, eu também não quis nem prometer também na conversa, mas assim, para ser o espírito, para andar para esse mundo primitivo, a gente tem que pensar que aqui e tudo aqui é um berçário, né? A Terra é um berçário para a nossa própria criação, para o nosso próprio desenvolvimento. E a gente não começou como espírito. E isso que a gente vai aprender na próxima aula. A gente não aprendeu, não começou esse desenvolvimento como espírito simplesmente colocado nesse planeta. A gente vai passar por várias etapas e passando por essa etapa, aí sim a gente vai ser um espírito. E mesmo sendo com um espírito, a gente vai demorar um pouco ainda para começar a crescer e desenvolver. Por isso que a gente demorou tanto tempo para estar hoje aqui na Terra, tentando aprender um pouco mais de muita coisa que a gente aprende. Não só na parte espírita, mas muito na parte moral, né? Então, a gente é um desenvolvimento. Mas também eu concordo com uma coisa que a Amanda falou também, que nos outros sistemas solares, existem outros planetas iguais à Terra, que também podem ser, antes de tudo, planetas berçários, que nem esse aqui. E a gente pode viver por transição. Se a gente está agora num mundo agora de como chama? Provas e expiações. Provas e expiações. Nossa, eu ia falar dores e expiações. Nossa, esqueci de novo. Provas e Provas e expiações. provas e expiações, se a gente está nessa fase de transição agora, alguns vão ficar pelo caminho. Nem Sim. todos estão preparados moralmente para poder crescer. E para onde vão esses espíritos? Vão simplesmente desaparecer? Não. Eles vão para outros planetas que estão ligados a esses espíritos, na mesma etapa de vida. Ou se vão ficar aqui quem realmente está podendo se reciclar, está querendo se reciclar. Vai depender da vontade, né? Antes de tudo. A vontade de Mas- cada um de nós, né?
Sim, estejam aqui na próxima aula do Atom Arcanjo, depois da prova, e aí faremos mais. Aí vamos questionar mais sobre isso. Vocês fiquem tranquilos que vocês terão muitas dúvidas nesse semestre, e tem coisas que a gente não vai responder agora, e tem outras que a gente vai responder, tá? Porque tem coisas que ainda não vai fazer sentido a compreensão, a gente não consegue compreender. Eu falo isso como aluna, tá? Quando eu estudei. Então, tem coisas que elas vão depois, ao longo dos mediúnicos, a gente vai conseguir entender melhor. Eu vou questionar mais. Sim, e vai entendendo, vai compreendendo também, né? Porque vai praticando. Mas na próxima aula, essas duas dúvidas serão sanadas. Ou terão mais dúvidas, né? Acredito que teremos mais. Mas vamos lá. Quem é o Espírito da Verdade, pessoal? Eu. Pessoal, você não. Jesus. Quem falou? Eu, Patrícia. Muito bem. Todo mundo concorda? Sim. Nossa, tá todo mundo aí. Que legal. Olha aí, ele dando um sorrisão lindão para nós, né? Então, gente, eu sei que tem muita literatura aí que fala que o Espírito da Verdade é uma pleiade de espíritos, que o Espírito da Verdade são divindades. Gente, o Espírito da Verdade é Jesus, tá bom? Não existe questionamento para isso, tá? E como prova disso, a gente vai trazer aí o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Médiuns, tá? Então, aqui, ó, no Advento da Verdade, né, desse meu Jesus, o que acontece, né? Na transcrição, lá no capítulo 31, no item 9 do Livro dos Médiuns, teve uma transcrição lá, que eu vou mostrar para vocês. E aí, Kardec, quando foi fazer, né? Quando fez o Evangelho, escreveu lá o Evangelho, e ele pegou essa transcrição, na hora que ele foi transcrever, está no prefácio no capítulo 6 do Evangelho, ele falou, opa, peraí, é Jesus, né? Deixa eu ver aqui. E ele teve que atestar que era Jesus em todas essas escritas, né? Ele precisou provar. E aí vem o seguinte, né? Quais são os dizeres? O que foi transcrito no Evangelho? Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina o imutável, a imutável verdade. E qual é essa imutável verdade? Que Deus é bom e justo, que faz que germinem as plantas e se levantem as ondas, revelei a doutrina divina, e como um ceifeiro reuni os feixes, o bem esparso, no seio da humanidade, e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Ou seja, ele sabendo, né, ele falando que o Pai, o nosso Criador, sendo bom e justo, o trouxe para que alimentasse os nossos pensamentos, as nossas ações de amor, né? E aí ele fala, como um ceifeiro reunia em feixes, e bem esparso no seio da humanidade disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Então ele trouxe para nós a solução do nosso desenvolvimento. Ele trouxe para nós como que nós precisamos fazer, né? Claro que de uma forma mais que a gente pudesse entender como que ocasionou, né? Como que começou lá do fluido cósmico universal, quando Deus criou tudo, né? Como que nós estamos agora. Então, ele trouxe para nós, relembrando, falando, olha, está na consciência de vocês
o amor. E nós precisamos, de alguma forma, multiplicá-lo. E aí ele segue aqui no Evangelho falando assim: espíritas, qual é o primeiro ensinamento? Amai-vos. E qual é o segundo? Instruí-vos. Ou seja, a gente precisa estar em constante aprendizado, quer seja ele leitura, vídeos, filmes, teatro, nós precisamos estar em constante aprendizado. Eu digo que o espírita é que nem o médico, né? O médico estuda toda uma vida, está sempre estudando, e nós também precisamos estar em constante aprendizado, porque senão a gente, não é nem só os espíritas, né? É a humanidade, porque senão a gente fica obsoleto. Então nós precisamos oxigenar o nosso organismo, o nosso espírito, para que a gente aprenda. E aí ele fala, né? Ele continua, Jesus falando: sou o grande médico das almas, porque Jesus não estava preocupado em cuidar, em melhorar o nosso físico, né? Todas as curas que Jesus fez, a preocupação dele não era melhorar o nosso físico, a preocupação dele era melhorar o nosso espírito, para que a gente pudesse, nas próximas encarnações, não falhar. Então, essa que era a preocupação dele. As amostras que Jesus fez de curas foi para curar o nosso espírito, onde nós nos curamos na primeira encarnação que estávamos, e quando reencarnamos, muitos reencarnaram com muitas doenças, porque ele conseguiu, Jesus conseguiu abrandar a encarnação em que estávamos, né? Aquelas pessoas que foram curadas. Mas as próximas, se nós não modificamos o nosso pensamento, se nós não modificamos as nossas ações, a gente volta, e volta da mesma forma, né? Para que a gente consiga resgatar aí todas as nossas aflições, as nossas dores. Então, sou o grande médico das almas. Então, ele cuida do nosso espírito, da nossa parte interna. E venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, que é o amor, tá? Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los, que somos nós, né? E aí, o que Jesus sempre diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu acho que fica bem claro aí todo esse contexto de criação do planeta Terra, de como começou a evolução do pensamento de Deus, a raça adâmica, e como foi o nosso início, né? O princípio de tudo. O que a gente precisa ter a certeza é que sem Jesus, sem Deus, sem esse amor, nós não conseguimos chegar em lugar algum. Então, é muito importante que cada vez mais a gente aprenda, tá? Eu vou seguir aqui, que a gente vai fazer agora um bate-bola, jogo rápido, hein? Todo mundo conhece aí a parábola do bom samaritano, né? Então, eu só vou refrescar um pouquinho a memória de vocês para a gente fazer um bate-bola, ok? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, aos quais se despojaram e, espancando-se, retiraram, deixando ele meio morto, né? Então, ele foi abatido e ele ficou lá com muitas dores, sangrando. E aí, o que acontece, né? Aí, passava por ali, né, um sacerdote. E aí, o sacerdote passou, viu e foi embora. Logo na sequência, veio também, né, o levita, o senhor das leis, né? E aí ele passou, viu e foi embora. O que acontece? Quando chega o samaritano, né, que estava em viagem, o que ele faz? Ele chegou ao pé, né, da vítima e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ele se sensibilizou com a situação e, aproximando-se, pensou-lhe as feridas e, deitando-lhe azeite e vinho. Nossa, mas colocar, né,
azeite e vinho nas feridas, e aí a gente segue aqui. E pondo sobre a sua cavalgadura, né, levou para uma estalagem, e quando eles chegaram na estalagem, ele tirou 2 dinheiros, né, e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então, é muito importante que a gente tenha gravado aí esses 2 dinheiros. Por que deu 2 moedas, né? 2 dinheiros a esse hospedeiro? E aí vem o bate-bola, jogo rápido aí, que eu quero que vocês liguem os áudios, tá? Eu quero saber de vocês, dos 6 personagens dessa história, né? Eu quero saber de vocês quem que vocês acham que é a vítima e o ladrão da parábola do bom samaritano. A vítima que foi o que apanhou, né? E o ladrão foram os salteadores que levaram tudo da vítima. Quem são aí no nosso dia a dia? Quem é a vítima e quem são os ladrões? Vocês sabem me dizer? Eu acho que nós somos os ladrões, porque é difícil a gente fazer a caridade assim com frequência, como seguindo o exemplo do bom samaritano. Tá. Quem mais? E a vítima? Quem é a vítima? Pessoal, vocês estão aí? Se não souber, só colocar no chat. Sim, estão pensando. Vamos lá, ó. Estou pensando mesmo. Nós somos as vítimas e nós somos os ladrões. Porque nós somos o fruto de nossas próprias escolhas. Nós somos os frutos de nossos próprios sofrimentos. Não é isso que a gente vem falando desde o começo da aula? Todos nós estamos aonde estamos, porque buscamos essas condições. Então, nós todos somos tanto a vítima quanto os ladrões. O sacerdote, né, que é o entendedor das leis, quem são? Quem é? É o religioso. Toda aquela pessoa, né, que entende um pouquinho de religião é o sacerdote na parábola do samaritano. Então, ele passa, vê a pessoa ali, né, com as feridas, sendo um estudioso da religião e vai embora, tá? Quem é o levita, que é o entendedor das leis, né, que é o advogado aí, também sabendo como que funcionam as leis, né? Esse levita, ele passa, mesmo tendo conhecimento, podendo auxiliar, né? E vai embora. Então, aí, quando a gente fala na parábola, a vítima e os ladrões somos nós. O sacerdote é o religioso, o levita é o entendedor, né? É a lei humana, a lei dos homens, tá? O samaritano nada mais é que, com certeza vocês já saberiam a resposta, é Jesus. E o hospedeiro são todos aqueles que conhecem o evangelho, né? E por conhecer o evangelho, fazem aí jus dessas 2 moedas, que eu vou dizer para vocês o que são essas 2 moedas, tá? Então, ficou claro aí que uma parábola tão simples, quanto significado tem, né? Então, a gente começa a questionar todas as parábolas, né, de Jesus e entender com um outro olhar, com uma nova visão. A partir da aula de hoje, nas próximas, vocês vão começar a entender que as parábolas têm um significado diferente daqueles que vocês imaginavam que era, tá? Então, ficou claro aí para vocês que esses seis personagens, essas 6 personas aí, é o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia. Então, aí a gente segue aqui para a gente poder entender o que é esse pensou as feridas, né? Então, quando Jesus nos vê, por que ele pensou as feridas? Ele dá o seu próprio fluido, né? Quantas vezes Jesus fez isso quando veio na Terra, né?
Quantas vezes ele doou o seu fluido para poder nos curar, tentar curar a nossa alma, né? Tentar nos ajudar a curar a alma. E aí o azeite, deixa eu colocar aqui, é a nossa fé. E o vinho é a vida, né? Então, ele pensou as feridas com fé e vida. Então, ele doou o seu fluido com toda a sua fé e com a vida, né? E aí, uma noite, o que é essa uma noite que ele fica conosco, né? Que ele fica cuidando? É uma encarnação. Então, Jesus fica conosco, uma encarnação, cuidando de nós, não é? E aí, as duas moedas, que é o quê? Ele cuida de nós com todo o teu amor e com toda a tua sabedoria. E através do teu fluido, ele nos doa toda a tua fé e a vida, para que a gente possa conduzir aí o nosso dia a dia de uma melhor forma. Então, a parábola do bom samaritano tem este significado, pessoal. É muito importante que vocês saibam, porque essa parábola ela será muito falada ao longo dos próximos anos aí, e quais são os significados. No Mediúnico 1, não sei se o Costa está ministrando ainda o Mediúnico 1, né, o Ricardo? É a primeira, eu acho que é uma das primeiras aulas dele, que ele fala da parábola... Mediúnico 2. Ele está no 2? Que ele fala da parábola do bom samaritano. Então, é muito importante, tá, que vocês comecem a ter uma outra visão, um outro olhar para todas as parábolas, para os conceitos, né? Não foquem apenas no significado do vocabulário, do que significa a palavra. Vejam o todo,